Então, boa tarde, né, a todos vocês, dando continuidade aqui à aula de inflamação. Só lembrando que a inflamação ela pode ser aguda ou crônica, né? A aguda ela é rápida, 24 horas, a crônica não, ela pode durar semanas, meses ou até anos, principalmente em relação se o paciente tem uma doença autoimune, né, que não tem cura. Só lembrando que a inflamação aguda ela tem os eventos vasculares e os eventos celulares, né? E a inflamação crônica ela só tem somente eventos celulares, tá? E aí essa tabelinha mostrando mais uma vez que quando a célula, seja neutrófilo, seja eosinófilo, basófilo ou linfócito ou monócito, mas principalmente neutrófilos e linfócitos e monócitos, eles vão rolar, né, sobre o vaso e, consequentemente, antes deles rolarem, tanto células endoteliais vão expressar moléculas de adesão, assim como os leucócitos também vão expressar moléculas de adesão diferentes, ou seja, essas moléculas elas vão se ligar para gerar funções diferentes. Então, P-selectina da célula endotelial vai se ligar à proteína ciliar X do leucócito fazendo o rolamento e assim por diante, que a gente já discutiu anteriormente, tá? Então, o que é esse evento vascular? Se a gente for visualizar um evento vascular, né, acontece dessa forma. Então, a gente tem aqui um vaso normal e aqui um vaso inflamado, tá? Que a gente já visualizou anteriormente. A gente já falou o que é um transudato e o que é um exudato, tá? E aí, né, quais são os atores e atrizes de um processo inflamatório, tá? Então, a gente tem os vasos, os mediadores químicos e as células. Que células seriam essas? Neutrófilos em um processo inflamatório agudo, que ele é um polimorfo nuclear, mas pode ser um eosinófilo também e um basófilo. E no processo inflamatório crônico, linfócitos e monócitos, tá? Essas são as células. Em relação aos mediadores químicos, a gente tem vários mediadores químicos. A gente tem a histamina, a gente tem a serotonina, tá? A histamina é liberada por mastócitos, basófilos e plaquetas. A serotonina é liberada por plaquetas, tá? A gente também tem os fatores de coagulação, o sistema complemento. Então, todos eles fazem parte, né, de mediadores inflamatórios. Então, por exemplo, a gente tem a histamina e a serotonina, que são aminas vasativas. A gente tem prostaglandinas e leucotrienos oriundos do metabolismo do ácido araquidônico. A gente tem as interleucinas 1, interleucina 8, óxido nítrico, os radicais livres. E aqui a função delas, né? Por exemplo, a histamina, ela é liberada pelos grânulos mastócitos e tem como ação principal dilatação arterial e aumento da permeabilidade vascular. Só lembrando que a permeabilidade vascular, né, as células endoteliais elas estão juntinhas, quando tem aumento dessa permeabilidade, as células endoteliais elas se separam. A serotonina também tem como, né, principal fonte as plaquetas, tá? E tem como ação dilatação arterial e aumento da permeabilidade vascular. Aqui é só mostrando a cascata do ácido araquidônico, onde a partir desse ácido araquidônico, que é oriundo, né, da atuação das fosfolipases na membrana plasmática de células, tá? A partir desse ácido araquidônico são liberados vários mediadores inflamatórios, como os leucotrienos, as prostaglandinas, o tromboxano, que exercem papéis diferentes, tá? As prostaglandinas, por exemplo, fazem a vasodilatação, os leucotrienos a vasoconstrição, a broncoconstrição. Só a título de curiosidade para vocês. TNF, interleucina 1. O que é que elas têm? Elas são envolvidas no processo inflamatório, tá? E elas também são envolvidas, por exemplo, no quadro de febre de pacientes com processo inflamatório, redução do apetite, aumento do sono desses pacientes, tá? Ok? Aqui mostrando a ação do TNF-alfa, né, mais especificamente nos leucócitos. Eles são responsáveis, né, por chamar esses leucócitos para a periferia e, consequentemente, a saída do vaso. A gente chama isso de quimiotaxia. O TNF também é responsável pela febre, que vai atuar no cérebro. E uma série de outras funções eles exercem, tá? Então, uma série de citocinas de mediadores inflamatórios, e aqui seria, digamos, o resumo da ação desses mediadores inflamatórios. A dor, né, que a gente visualiza o processo inflamatório agudo, os responsáveis são as prostaglandinas e a bradicinina. O aumento da permeabilidade vascular, quem é que faz isso? A histamina, a serotonina, a bradicinina, os leucotrienos.
Quem faz a quimiotaxia, ou seja, a chamada da célula do vaso para sair desse vaso para o tecido, leucotrieno B4, o sistema complemento. Aqui só são alguns mediadores dizendo onde eles vão atuar. A histamina inicialmente no processo inflamatório, depois o sistema de cininas, o sistema complemento que age como um todo e a cascata do ácido aractônico que age como um todo também. Destino da inflamação, ou uma resolução completa com cicatrização, ou essa inflamação aguda pode se tornar crônica, tá? E pra gente finalizar a inflamação aguda, existem padrões morfológicos dessa inflamação aguda, que a gente tem a inflamação serosa, a inflamação fibrinosa, a inflamação supurativa ou purulenta e as úlceras. A inflamação serosa é aquela que tem o transudato, tá? A inflamação fibrinosa é aquela que tem o exudato. A supurativa também tem exudato e as úlceras são úlceras mesmo de fato. Ok? Então, só mostrando aqui a inflamação serosa. É a famosa síndrome do corrimento nasal. A gente visualiza uma maior permeabilidade vascular, um exudato rico em fibrinogênio. Fibrinogênio é convertido em fibrina, né? Aqui no caso da inflamação fibrinosa, tá? Então, a gente quando fala, né, desse padrão, a gente também fala de inflamação purulenta. Exemplo, os abscessos são exemplo de inflamação purulenta, tá? É o famoso pus. E o último delas, do padrão, né, de processo inflamatório, seriam as úlceras. Então, na verdade, é a evolução da serosa para a fibrinosa, para a purulenta e depois a ulcerativa. E para a gente finalizar, a inflamação crônica, né? Então, na inflamação crônica, a gente tem angiogênese, a gente tem fibrose, a gente não tem mais evento vascular, somente evento celular, com a migração não mais de neutrófilos, mas de linfócitos e monócitos do vaso para o tecido, com aquelas moléculas de adesão que a gente já discutiu anteriormente. Ela tem início tardio e ela pode persistir, mas esse processo inflamatório crônico ele pode também se reagudizar. E que situações a gente pode observar, tá? Em infecções persistentes, em exposição prolongada a determinadas substâncias irritantes e doenças autoimunes, que foi o nosso relato de caso lá daquela paciente com artrite reumatoide. As características morfológicas de um processo inflamatório crônico, nós temos a participação de macrófagos, linfócitos e plasmócitos, tá? A gente tem a tentativa lá do reparo desse tecido. As principais células envolvidas são macrófagos, que na verdade são monócitos lá na corrente sanguínea. Aqui a gente visualizando macrófagos, tá? Aqui mais uma vez mostrando o macrófago, o que eles fazem, tá? Então, o macrófago, na verdade, ele está presente no processo inflamatório crônico. Ele libera interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6, que são mediadores inflamatórios, que são responsáveis por uma série, né, de ações, sinais clínicos nesse processo inflamatório. Esse macrófago, ele tem nomes distintos, aonde, né, se encontramos, por exemplo, um macrófago no osso, ele é o osteoclasto. Se for macrófago no fígado, é uma célula de Kupffer, tá? Aqui, outros tipos celulares, só a título de curiosidade, isso aqui é uma granuloma, que a gente visualiza na tuberculose. Isso aqui é a necrose caseosa e ao redor células gigantes com macrófagos. A gente pode visualizar também linfócitos, também mastócitos, tá? Então, mostrando aqui um plasmócito, linfócito, macrófago. E aí, a gente fecha, né, o nosso processo inflamatório com o granuloma, tá bom? Então, aqui mostrando o granuloma.